Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Versículo do Dia. Você já se perguntou qual é a verdadeira história do dízimo e como ele evoluiu ao longo dos séculos? Hoje vamos explorar profundamente essa prática milenar, desde suas origens bíblicas até sua aplicação nos dias de hoje. Então, aproveite e deixe nos comentários se você costuma pagar o dízimo e o que você acha desse tipo de pagamento para a igreja. E se você gostar, curta o vídeo e inscreva-se em nosso canal para chegarmos aos 50 mil irmãos e irmãs em comunhão aqui no YouTube. Neste vídeo, você vai descobrir como o dízimo se tornou uma expressão de fé e generosidade em várias comunidades cristãs. Vamos revelar detalhes surpreendentes que muitas vezes são esquecidos e entender por que essa prática ainda é relevante em um mundo cada vez mais materialista. Acompanhe cada detalhe deste vídeo, pois compreender a história completa do dízimo vai enriquecer sua fé e transformar sua visão sobre generosidade e serviço ao próximo. Vamos juntos nessa jornada de descoberta. A prática do dízimo tem suas raízes profundamente fincadas na história bíblica, remontando aos tempos antigos. A palavra dízimo vem do hebraico maaser e significa literalmente 1/10. Sua primeira menção ocorre no livro de Gênesis, quando Abraão deu a Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, 1/10 de tudo o que possuía. Este ato de generosidade e reverência tornou-se um exemplo inicial de entrega voluntária e reconhecimento da soberania divina. Abraão, patriarca do povo de Israel, é uma figura central na Bíblia. Seu encontro com Melquisedeque, descrito no Gênesis, destaca um momento significativo de fé e devoção. Melquisedeque, descrito como rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, abençoou Abraão, que em resposta ofereceu-lhe 1/10 de seus bens. Esse gesto é carregado de simbolismo, pois não apenas reconhece a autoridade espiritual de Melquisedeque, mas também demonstra a gratidão de Abraão por suas bênçãos recebidas. O ato de dar o dízimo, portanto, nasce da gratidão e do reconhecimento da providência divina. A história do dízimo evolui com a legislação mosaica, onde a prática é formalizada como parte da aliança entre Deus e o povo de Israel. No livro de Levítico, Deus ordena que os israelitas ofereçam 1/10 de tudo que a terra produz, incluindo grãos, frutas e rebanhos. Esse mandamento tinha uma função social clara: sustentar a tribo dos levitas, que não possuía herança de terras e se dedicava exclusivamente ao serviço religioso. Além disso, o dízimo era usado para ajudar os pobres, órfãos e viúvas, garantindo que a justiça e a caridade fossem praticadas na comunidade. No Novo Testamento, Jesus menciona o dízimo em diversas ocasiões, destacando a importância de um coração sincero na prática da fé. Ele elogia aqueles que dão o dízimo com devoção verdadeira, mas critica duramente os fariseus que o fazem apenas por ostentação, negligenciando aspectos mais profundos da lei, como a justiça, a misericórdia e a fé. A mensagem de Jesus reforça que o dízimo deve ser uma expressão de amor e serviço, não um mero ritual vazio. Ao longo dos séculos, a prática do dízimo evoluiu e se adaptou às diversas circunstâncias históricas e culturais. Durante o período do Segundo Templo, o dízimo continuou a ser uma prática essencial no judaísmo pós-exílico. Após o retorno do exílio babilônico, a reconstrução do templo em Jerusalém trouxe consigo a necessidade de um sistema organizado para sustentar os serviços religiosos e os sacerdotes. Registros detalhados de ofertas e doações foram mantidos, refletindo a importância do dízimo na manutenção da vida espiritual e comunitária de Israel. No Novo Testamento, Jesus menciona o dízimo em seus ensinamentos, destacando a necessidade de um coração sincero ao realizar essa prática. Em Mateus 23:23, Jesus elogia os fariseus por darem o dízimo até das mínimas ervas, como hortelã, endro e cominho, mas os critica por negligenciar os aspectos mais importantes da lei, como a justiça, a misericórdia e a fé. Ele enfatiza que o dízimo deve ser uma expressão de devoção genuína, não um substituto para a verdadeira justiça e compaixão. Esse ensinamento de Jesus reforça a ideia de que a prática religiosa deve ser acompanhada de integridade moral e ação social. A evolução do dízimo também pode ser observada nas práticas judaicas contemporâneas. Em várias comunidades judaicas, a tradição do dízimo se mantém viva, muitas vezes adaptada para atender às necessidades modernas. Em vez de produtos agrícolas, as contribuições são frequentemente em forma de dinheiro, destinado ao sustento das sinagogas, escolas religiosas e instituições de caridade.
Esse ajuste reflete a continuidade do princípio do dízimo, enquanto se adapta às mudanças econômicas e sociais ao longo do tempo. Nos contextos cristãos modernos, a prática do dízimo também varia significativamente entre diferentes denominações e culturas. Em muitas igrejas, o dízimo é uma parte importante do culto e da vida comunitária, sendo usado para financiar a manutenção das igrejas, programas missionários e atividades de serviço social. A mensagem de Jesus sobre a importância da sinceridade no dízimo continua a ressoar, incentivando os fiéis a darem com alegria e gratidão, refletindo a justiça e a misericórdia em suas vidas. Com a expansão do cristianismo e a formação da Igreja Católica, a prática do dízimo passou por novas transformações. Os primeiros cristãos continuaram a tradição de contribuir para a comunidade, mas o foco se ampliou para incluir o sustento da igreja e a realização de obras de caridade. Inspirados pelos ensinamentos de Jesus sobre a importância da generosidade e do cuidado com os necessitados, os cristãos primitivos viam o dízimo e outras ofertas como uma maneira de expressar sua fé e compromisso com os valores do Evangelho. Durante a Idade Média, o dízimo tornou-se uma obrigação institucionalizada em muitas partes da Europa. A Igreja Católica Romana supervisionava a coleta e distribuição dos dízimos, garantindo que os recursos fossem usados não apenas para o sustento do clero e a manutenção das igrejas, mas também para financiar várias iniciativas de caridade. Mosteiros e conventos, por exemplo, frequentemente usavam os dízimos para operar hospitais, abrigos para pobres e escolas, refletindo o compromisso da igreja com o bem-estar social. Esta prática foi formalizada em várias legislações civis e eclesiásticas, refletindo a profunda interconexão entre a fé e a vida cotidiana. Em muitos países, o dízimo foi incorporado às leis do Estado, exigindo que todos os proprietários de terras contribuíssem com uma parte de suas colheitas e rendimentos para a igreja. Esse sistema garante um fluxo constante de recursos, que permitiu à igreja desempenhar um papel central na vida econômica e social da Europa medieval. A coleta do dízimo tornou-se um dever reconhecido tanto por devotos quanto por governantes, consolidando o poder e a influência da igreja na sociedade. No entanto, a institucionalização do dízimo também trouxe desafios e controvérsias. Em alguns períodos e regiões, houve abusos e excessos na coleta, levando a ressentimentos e tensões entre os camponeses e a hierarquia eclesiástica. Reformadores religiosos, como Martinho Lutero, criticaram a corrupção e a exploração associadas ao sistema do dízimo, o que contribuiu para o movimento da Reforma Protestante no século XVI. Essa crítica resultou em mudanças significativas na prática e na percepção do dízimo em várias denominações cristãs emergentes. Nos dias de hoje, a prática do dízimo continua a ser uma expressão de fé e generosidade em muitas denominações cristãs. Embora a forma e a interpretação do dízimo variem entre diferentes comunidades religiosas, o princípio subjacente de devolver a Deus uma parte do que Ele nos dá permanece constante. Para muitos, o dízimo é uma maneira concreta de expressar gratidão pelas bênçãos recebidas e um meio de sustentar as atividades espirituais e caritativas da igreja. Em um mundo cada vez mais materialista, o dízimo nos lembra da importância de viver com gratidão. Ele desafia os fiéis a olhar além de suas próprias necessidades e desejos, reconhecendo que tudo o que possuem é um presente divino. Ao separar uma parte de seus rendimentos para o dízimo, os cristãos reforçam sua dependência de Deus e sua confiança na providência divina. Esta prática ajuda a cultivar um coração agradecido e a combater a tentação do egoísmo e do acúmulo excessivo de bens materiais. O dízimo também desempenha um papel crucial no apoio à comunidade de fé. As contribuições dos fiéis permitem que as igrejas mantenham suas instalações, realizem serviços religiosos, organizem programas educacionais e ofereçam apoio pastoral. Além disso, muitas igrejas utilizam os dízimos para financiar atividades missionárias, levando a mensagem do Evangelho a diferentes partes do mundo. Esse apoio financeiro é vital para a continuidade e o crescimento das comunidades cristãs, garantindo que elas possam cumprir sua missão espiritual e social. Além de sustentar a igreja, o dízimo é uma ferramenta poderosa para ajudar aqueles em necessidade. Muitas congregações destinam parte dos dízimos para projetos sociais, como bancos de alimentos, abrigos para sem-teto
clínicas de saúde comunitária e programas de reabilitação. Ao contribuir para essas iniciativas, os cristãos colocam em prática os ensinamentos de Jesus sobre amar o próximo e cuidar dos menos favorecidos. O dízimo, portanto, não é apenas um ato de adoração, mas também uma expressão de solidariedade e justiça social. Assim, a antiga prática do dízimo, iniciada nos tempos bíblicos, continua a inspirar e guiar os fiéis, promovendo um espírito de generosidade e serviço ao próximo. Em meio aos desafios do mundo moderno, o dízimo serve como um lembrete constante dos valores fundamentais da fé cristã: gratidão, dependência de Deus, apoio à comunidade e ajuda aos necessitados. Mantendo viva essa tradição, os cristãos de hoje dão continuidade a uma herança sagrada que tem transformado vidas e comunidades ao longo dos séculos. Obrigado por assistir a nossa reflexão sobre o dízimo. Se este conteúdo tocou seu coração, compartilhe com amigos e familiares para que eles também possam se inspirar e aprender. Sua partilha pode ajudar a espalhar a mensagem de generosidade e fé. E não se esqueça de assistir ao vídeo de oração que vai aparecer na tela para fortalecer ainda mais sua caminhada espiritual. Até a próxima!